Ok, boa tarde. Eu esqueci meu microfone em casa. Quando cheguei em casa eu deixei lá, esqueci. E então eu tinha até deixado os equipamentos ali com o Gert de manhã para eu poder usar agora à tarde. Mas quando cheguei aqui foi que eu lembrei que ele ficou em casa. Então vou usar aqui o microfone da igreja. Não é? Eu quero cumprimentar você que está conosco aí pela rede social, né, pelo YouTube. Obrigado que você está conosco. Obrigado você que esteve de manhã e voltou aqui agora à tarde, não é? E você que não pôde estar de manhã, que está também aqui agora à tarde, é muito bom poder estarmos juntos nessa tarde para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o importante assunto que tem a ver com a vida de casados, não é? Quando a gente fala de um fim de semana da família, nós sabemos que assuntos de família são muito amplos. E no meio de todos esses assuntos amplos de família, é bom a gente tentar tratar algum assunto que alcance pelo menos a maioria. E eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alguns assuntos, porque às vezes nós temos na igreja pessoas que a família não é exatamente como a pessoa sonhou, e às vezes ela pode se sentir discriminada. Por exemplo, eu preguei uma vez sobre a beleza do casamento. Era uma sexta-feira à noite, uma semana da família, e eu preguei sobre a beleza do casamento. E aí quando terminou, uma irmã chegou à porta e ela falou para mim assim: se eu soubesse que era isso que o senhor iria pregar hoje, eu não teria vindo à igreja. E eu tomei um susto, né? Nem todos são tão sinceros com a gente assim no final do culto, né? Alguns não gostam do sermão, mas saem e não falam com a gente exatamente nessa hora. E quando ela falou assim, eu me assustei, e aí ela disse assim: o senhor falou sobre a beleza do casamento, mas ontem eu assinei meu divórcio. E para ela não era o tipo de mensagem que ela queria naquele dia. Ela queria um conforto diferente, não sobre a beleza do casamento, que o dela então se desfez. Mas o casamento continua sendo belo, o casamento continua sendo sagrado. E eu quero introduzir o nosso assunto de hoje lendo um verso da Bíblia com você. Provérbios 25, verso 11. Provérbios capítulo 25, verso 11, o texto sagrado diz assim: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro. Você já viu maçã de ouro? Bom, eu não vi ainda. Mas eu posso imaginar que custa bem caro. Porque só essa aliança eu já penei para conseguir pagar uma aliança de ouro. Imagina uma maçã de ouro. Quanto que seria, não é? Então, uma maçã de ouro, ou seja, isso está tratando de algo bastante valioso. O texto diz que com maçã de ouro, deu algum problema aí? Ele está nessa parte de fora aí. Não, na outra também não ainda. Aliás, desculpa, é essa mesmo que você abriu, perdoe. Ok, vê se acha aí então o pendrive. Então vejam, uma maçã de ouro, ela é muito valiosa. Imagine uma bandeja de prata, uma salva de prata. Isso é algo granfino. É algo que tem um valor muito grande. E a Bíblia diz que este é o valor da palavra dita no tempo certo. Eu lembro que um dia a gente estava acho que era o segundo ano de teologia, e chegou um professor para dar aulas. E eu não sei porquê, aquele dia a gente estava meio agitado. Na hora que o professor entrou e ele queria chamar a atenção da gente, a gente estava falando. Ele bateu na mesa e falou assim, bom, ele não era brasileiro, e tinha hora que ele falava com um pouco de sotaque espanhol, né, na verdade o tempo todo, pastor Ramon Araújo Cuevas, e ele disse assim: gente, deixe de falar! Aí todo mundo assustou. Ele olhou para nós e disse assim: eu acho que está faltando uma matéria no currículo dessa faculdade. E aí ele conseguiu chamar a nossa atenção. E daí ele disse: a matéria que está faltando é a arte de ficar calado. E ele falou: nós temos várias matérias que ensinam a falar, mas a gente precisa saber ficar calado. Sabe, irmãos, falar, a maioria de nós sabe falar, mas falar ao tempo certo é uma arte. E a Bíblia diz que isso tem um valor incalculável.
É como maçãs de ouro em salvas de prata. Não responda para mim, mas agora para os casados aqui, como vai a comunicação no seu casamento? Vocês estão com a comunicação num nível elevado? Você sabe que tem casais que a comunicação é assim: o almoço está pronto, estou saindo, minha roupa está passada, vou dormir, é hora de levantar. Tem casais que só falam frases curtas assim. Essa não é uma boa comunicação. A boa comunicação é quando realmente não há barreira entre os casais, entre os cônjuges, na verdade, não é? Quando o casal entre si, melhor esse, melhorou? Quando o casal entre si consegue, então, falar sobre todos os assuntos sem nenhuma barreira, com uma completa liberdade entre eles. E a comunicação é sumamente importante para o sucesso de um relacionamento. Uma comunicação cortada, com interrupções, esta comunicação, ela vai, sem dúvida, interferir em várias outras coisas. Então vejam, conta-se que um casal, certa vez, tiveram um desentendimento e eles foram dormir brigados. Isso nunca deveria acontecer, não é? A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente deve resolver tudo antes. Mas aquele casal não resolveu. E a mulher foi dormir primeiro. E depois o homem foi dormir. E eles tinham um costume que quando o homem, a mulher levantava primeiro, e ela que acordava o marido. E quando ele precisava levantar mais cedo, ele dizia para ela: olha, me acorde amanhã, tal hora. E então, mas naquele dia, a comunicação estava cortada, tinham brigado, e aí ele não foi falar com ela, não é? No orgulho, ele só escreveu um bilhete e disse assim: me acorde às 5 da manhã. E colocou o bilhete no criado. E a mulher, por acaso, acordou realmente antes. E quando ela olhou, está lá o bilhete escrito: me acorde às 5 da manhã, ela pegou e virou do lado e escreveu: querido, já são 5 horas. E colocou no criado do lado dele e voltou a dormir. Você pode imaginar, não é, o desastre que foi para os planos dele. Por quê? Porque a comunicação fora cortada. A comunicação envolve muita coisa. Então existem, segundo os entendidos, a comunicação, ela tem basicamente 3 elementos. Um dos elementos é o conteúdo, as palavras. O outro elemento é a entonação da voz. E o outro são as expressões corporais. Então vejam, você olha para a face de uma pessoa e na face da pessoa você está vendo alguma coisa. Certo? O indivíduo levantou tarde, saiu para vir para a igreja sábado de manhã, terminou de levantar e ele veio, saiu, quando ele chega, você vê um indivíduo com a cara toda amarrotada, não precisa ele falar que levantou tarde, você sabe. Não é? De um modo geral, você sabe quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está triste. Agora vejam, segundo os entendidos, as palavras, o conteúdo, na verdade corresponde a apenas 7% da comunicação. Só 7%. 38% está na entonação e 55% nas expressões faciais. Então, vamos imaginar aqui, Edna chega para o Eduardo e fala assim: você me leva para jantar fora hoje? Ele olha para ela: levo. O que ele disse para ela? Até vou, mas não quero ir. Então vejam, a maneira como nós dizemos, a entonação da nossa voz, a maneira como está a nossa fisionomia, o jeito que a gente mexe com o ombro, em tudo isso a gente está dizendo. E é bom tomarmos o cuidado com, principalmente, as expressões não verbais. Eu lembro que um dia, numa outra igreja que eu pastoreava,
ainda lá em Minas Gerais, tinha um pessoal da música lá que de vez em quando soltava uns playbacks assim que, na minha opinião, não eram muito denominacionais. E um dia eu estava à plataforma e naqueles momentos antes do sermão, e normalmente os últimos momentos antes do sermão são muito preciosos para mim. Eu estou sempre dando uma última olhada no sermão ali, memorizando alguma coisa, e eu estava ali de vistas baixas, pensando no sermão, quando soltaram o playback. Na hora que soltaram o playback eu fiz assim. Aí na saída, o irmão chegou para mim e falou assim: é impressão minha ou você não gostou do playback que soltou hoje? É claro que não gostei. É coisa que você não consegue esconder. E vejam, nós às vezes falamos com palavras algumas coisas, quando na verdade, na entonação, nas nossas expressões corporais, nós terminamos dizendo algo bem diferente daquilo que nós gostaríamos de falar. Bom, parece que o meu pendrive está dando algum problema ali, Gabriel. Está dando certo? Não deu certo, não? Que pena. Didia, me arranja o tablet aí, por favor. Eu trouxe a palestra no tablet. Eu gostaria que vocês vissem aqui. Eu até tenho no notebook aqui também. Teria dificuldade de ligar o notebook, Gabriel? Conseguiria ligar o notebook? Eu trouxe a palestra no tablet. Eu trouxe no pendrive e trouxe o notebook também, né? De alguma maneira, essa palestra teria que sair hoje, né? Tá. Quando você abrir o notebook, aí eu vou te dizer onde é que está exatamente. Enquanto isso, eu vou tentando lembrar onde foi que eu coloquei, tá? Ok. Na verdade, deve estar em documentos. Então, é o seguinte. Enquanto ele vai abrindo lá, deixa eu ir pegando aqui. Quando a gente depende de algo escrito, e se não funciona, aí a gente termina ficando meio perdido, não é? E quando a gente planeja falar sem depender de algo escrito, você vai tranquilo. Agora, quando depende de algo assim, então aí a gente fica meio preso. Então é o seguinte, eu quero tentar colocar para vocês agora regras de uma boa comunicação. Existem algumas regras que os estudiosos criaram que ajudam o casal a ter uma boa comunicação. E essas regras, elas faz bem a gente poder analisar devidamente e colocá-las em prática. Então, a primeira delas é o seguinte: não deixe o casamento virar rotina. Planeje um encontro especial, só os dois. Principalmente depois que o casal tem filhos, e os filhos são uma bênção, não é? É herança sagrada do Senhor, mas às vezes não deixa o casal conversar. Você chega em casa, a criança vem correndo te abraçar, e a criança gosta de prender a tua atenção, você está conversando aqui, ela chama a tua atenção para cá, para lá, e alguma coisa. E vejam bem, tudo isso é importante. Um dia as crianças crescem, e a gente sente saudade daquele tempo que elas corriam atrás da gente. Depois que elas crescem, elas correm atrás de outras pessoas. Principalmente as filhas, que começam a aparecer uns camaradas lá querendo roubá-las da gente, é um caso sério, né? Entendeu? Sabe que lá em casa eu tenho uma regra, não é? Chegou um indivíduo que quer namorar, então tá bom, manda ele lá no escritório, eu vou fazer um questionamento teológico com ele. Se ele responder as questões teológicas, então aí eu consigo. E aí apareceu um lá em casa uma vez, né? Chegou, aí entrou no escritório. Eu tinha batizado aquele rapaz para ter cerca de um ano. E ele chegou lá, pastor e tal, e pediu para namorar com a minha filha. Eu olhei para ele e falei assim: você sabe explicar os 1260 dias, 1290 dias e os 1335 dias de Daniel, capítulo 12? Ele olhou para mim, ficou meio vermelho, começou a tremer assim, rapaz. E eu olhei e falei: você não sabe? E o rapaz ficou meio tremendo assim, mas aí minha filha estava junto, ela começou a rir, aí perdeu a graça, né? Mas eu queria espremer bastante o rapaz ali. Ele entendeu que eu estava brincando, mas eu falei bem sério com ele, né? Mas vejam, nós amamos os nossos filhos, e nós amamos então quando os nossos filhos querem conversar conosco, e tudo isso é importante. Mas o casal precisa dialogar a sós. O casal precisa do seu momento a sós. E sabe que existe uma coisa que mata o casamento,
é a tal da rotina. Você dorme junto, você se alimenta junto, alguns vão até para o trabalho junto, não é? E tal, e está tudo rotineiro, e às vezes um acha que está bem, o outro acha que não. Então faz bem o casal marcar um encontro só os dois. Um lugar especial, não é? Que ambos gostem, tá bom? Porque às vezes um gosta de passear lá no sítio e o outro não está nem aí para sítio, não é? Então é importante que tenha um encontro especial num local que seja aprazível então para os dois. Outra coisa, outro detalhe importante para uma boa comunicação: façam projetos juntos. Então imaginem, você está pensando em comprar um terreno e construir uma casa para vocês. Isso é importante. Aí você imagina tudo sozinho, maquina tudo sozinho e tal. Depois que está com todos os planos prontos na cabeça, aí você chama o seu cônjuge e fala assim, ó, eu planejei isso, isso e isso, está vendo? Ele pode aceitar ou não, mas você ganharia muito mais se você chamasse o cônjuge e dissesse, eu estou pensando em construir uma casa. Vamos pensar aqui comigo, o que você acha? Eu estou pensando na viagem de férias. E aí, enquanto vocês estão falando de algo que é importante, a comunicação ela vai sendo aprofundada cada vez mais entre o casal. Outro detalhe importante para ajudar o casal na comunicação é o seguinte: aprendam a gostar, ou aprenda a gostar dos interesses do seu cônjuge. Então, deixa eu mexer aqui um pouquinho com as mulheres. Seu marido gosta de jogar futebol? Que tal você aprender a gostar de futebol também? Hã? Sabe que lá no IAN, onde eu fiz teologia, tinha as esposas dos teologandos casados, odiavam um colega meu, porque domingo de manhã ele levantava 5 horas e ia de casa em casa na vida dos teologandos casados, acordando todos os colegas para poder jogar futebol às 5 da manhã. E as esposas dos teologandos odiavam aquele camarada, entendeu? Porque ele acordava os colegas para ir jogar às 5 da manhã. Notem, você não tem que necessariamente jogar às 5 da manhã. E por favor, não tem que abandonar a esposa para jogar futebol. A esposa vale muito mais do que um futebol. Agora, se o teu marido gosta tanto de futebol, se você conseguir aprender a se interessar um pouco por futebol, você vai passar mais tempo com ele. Vocês vão conversar sobre algo que interessa a ele. Eu coloquei aqui futebol como um exemplo. Mas vejam bem, de repente um dos cônjuges gosta de dormir tarde, o outro gosta de dormir cedo. Eles precisam entrar num acordo, um aprender a gostar dos interesses do outro para poderem passar mais tempo juntos. Né? Um gosta de fazer caminhada. Se o outro que não gostava aprende a gostar de caminhada também, então vão conseguir passar mais tempo juntos. Porque não tem como fugir do fato de que aquilo que você gosta, você vai encontrar tempo para fazer o que você gosta. E se o seu cônjuge puder estar com você, então a tua comunicação será cada vez melhor. Para uma boa comunicação, ajuda também você usar a conversa de travesseiro. O que é a conversa de travesseiro? Não vá para a cama apenas quando você está morto de cansado, só chega e fala boa noite, vira para o outro lado e durma. Tem aquele momento que o casal precisa ter uma conversa só os dois. Eu tenho um amigo que vocês devem conhecer, pastor Dossi Zukovski. Ele disse que quando criança, ele tinha inveja, queria saber o que os pais tanto conversavam no quarto quando iam deitar. Ele disse que sabia que ele estava cochichando e de repente dava uma risadinha em alguma coisa e ele ficava curioso com aquele negócio, mas o que tem de tão interessante? Era um momento só dos dois. Então, é bom que o casal vá deitar, na hora que ainda tem um pouco de ânimo para poder bater um papo, né? Aquela conversa de travesseiro, os dois conseguirem falar ali alguma coisa um com o outro. Para uma boa comunicação, evitem corrigir um ao outro. Ok, o Gabriel conseguiu achar ali, obrigado Gabriel. Então deixa eu colocar isso aqui e agora
pegar então o passador de slides, para que fique menos terrível para vocês, não é? Que vocês consigam ver ali também as poucas imagens que estarão aparecendo, né? Ok, deixa eu achar o passador aqui no bolso, achei. Muito bem. Então, deixa eu passar aqui rapidamente, já passei ali o gráfico da comunicação, eu não errei não, né? 7, 38, 55, então ainda sabia de cor, não é? Ok, regras para uma boa comunicação, planeje um encontro, façam projetos, aprenda a gostar dos interesses um do outro, use a conversa de travesseiro, né? A conversa entre você e o cônjuge, não é entre você e o celular, entendeu? Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre esse assunto do celular. Evitem corrigir um ao outro. Então vocês dois começam a conversar, e aí o cônjuge comete um erro de português. Aí você corrige na mesma hora. Aí às vezes no casal, é comum um ter estudado um pouco mais que o outro, e às vezes nem tem a ver com estudo. Às vezes um vai melhor no português do que o outro, né? Você sabe que português, eu tive um chefe no colégio que ele era formado em agronomia, mas o português dele era terrível, entendeu? Então, cada um tem o seu estilo. E evite corrigir o seu cônjuge. A gente não gosta de pessoas que fiquem nos corrigindo sempre. Então, eu vou contar um erro que eu já cometi, tá? Para vocês não cometerem o erro que eu cometi, viu? No início do nosso casamento, Dídia e eu sentávamos para fazer o culto todas as manhãs. E então, o costume, o acordo era, ela lia a meditação e eu a lição. E então eu estava aqui abraçado com ela, e ela lendo a meditação e eu acompanhando com ela. Quando ela lia uma palavra errada, eu corrigia para ela. Todo mundo erra quando está lendo palavras, não é? E aí tá, quando foi um dia, na hora que sentamos para o culto, e aí eu dei a meditação, ela falou, não vou ler a meditação hoje não. Mas por que você não vai ler a meditação? Ah, não aguento você ficar me corrigindo quando eu leio a palavra errada. Ai, ela tinha razão. Eu estava cometendo esse erro. Eu tinha que parar de fazer isso. Então, para a comunicação estar bem entre o casal, você deve evitar ficar corrigindo o seu cônjuge. Outra coisa que ajuda o casal a ter uma boa comunicação é você envolver o teu cônjuge na conversa com outras pessoas. Então, deixa eu citar um exemplo aqui. O André recebe um colega de trabalho em casa. E o André é professor, não é? Entende tudo de história e também a astronomia, geografia, não é? Tá bom, então já comecei errado, né? Então, ele entende tudo de geografia e ainda entra astronomia e uma porção de coisas. Vamos dizer que a Camila não tenha muita afinidade com essas áreas. Aí o André recebe um convidado, né, um amigo dele, chega e começa a serrar no centro ali para jantar. E aí os dois, ele e o amigo, serram no papo falando de agronomia, de geografia e de tanta coisa. E a Camila fica ali do lado, a conversa não tem nada a ver com ela. E ela vê os dois conversando com ele, mas cadê? Não tem nada a ver com ela. Daqui a pouco perde a graça ficar na sala, ou ali junto à mesa de jantar, ela vai embora porque ali não tinha nada para ela. Se isso acontece, o André perdeu a oportunidade de aprofundar a comunicação com a esposa. Não é? Isto é necessário. Então vejam, chegou, e veja, é natural que alguém da área de trabalho dele, ou que alguns assuntos não sejam realmente do dia a dia dela, assim como o inverso, né? Pode acontecer com qualquer casal. Agora veja, começou a falar uma coisa, envolva ela na conversa, olha, esse assunto, e aconteceu assim e tudo, de maneira que ela esteja envolvida na conversa. Então, quando você está com os amigos do seu círculo de amizade, procure envolver o teu cônjuge, não deixe o cônjuge à parte e fique só com seus amigos, porque isso cria uma distância e não é um distanciamento, não é saudável de forma alguma. Para a boa comunicação, evitem interrupções. Então vejam, o cônjuge está falando alguma coisa, e aí, olha, eu tenho que te contar uma coisa e tal. Ah, já sei, você vai falar isso e isso e isso. Ah, já sei, eu vi isso e isso e isso. Todos nós, quando começamos a contar uma história, a gente gosta de terminar. Não é verdade? Não é terrível quando você começa a falar algo e daqui a pouco você vê que alguém não está dando atenção no que você está falando? Imagine essa pessoa ser o seu cônjuge. Pode ser que talvez aquela conversa nem te interesse muito,
mas a pessoa com quem você está falando te interessa. Então, por amor a essa pessoa, pelo valor que você dá a essa pessoa, ouça, não é? Não fique interrompendo, então, a conversa. Respeitem o momento da chegada ao lar. A maioria dos casais hoje, na verdade, todos os casais, não é? Alguém sai para trabalhar e alguém fica em casa. O mais normal, se alguém fica em casa, o mais normal é a mulher ficar em casa e o homem sair para trabalhar. Mas tem o inverso também, né? Tem casa aí que o marido fica em casa e a mulher que sai para trabalhar e tal. Acordo entre eles, não é? Mas seja lá quaisquer que sejam as circunstâncias, que um sozinho saiu para trabalhar, ou que saiam os dois para trabalhar, na hora que se encontram de novo em casa, esse deve ser um encontro agradável. Por exemplo, um dia uma irmã me pediu para ir à casa dela, e ela falou para mim assim: eu quero separar do meu marido, não aguento mais meu marido, faz 20 anos que eu cometi o erro de casar com um homem não adventista, e eu estou colhendo as consequências hoje, eu não aguento mais, agora eu quero separar dele. Eu ouvi a história dela, e tentei aconselhá-la a não separar, mas daí eu disse para ela assim: irmã, se porventura eu fosse conversar com o teu marido, você acha que ele reclamaria o que de você? Aí ela disse assim: a primeira coisa que ele vai reclamar é que quando ele chega em casa, na hora que ele põe o pé em casa, a primeira coisa que eu faço é reclamar. Foi ela que contou para mim. E ela disse assim, um dia desse ele falou para mim: ó, acho que eu não vou voltar para casa mais, porque eu pego o caminhão e viajo, estou viajando aí com o caminhão, e na hora que eu chego em casa, mal entro em casa, você vem trazer problema para mim, vem falar dos filhos e tal, e tanta coisa, então eu não estou com vontade de voltar para casa. Mesmo que o casal tenha que dividir as responsabilidades, os filhos são dos dois, os problemas são dos dois, e a esposa tem todo o direito de levar os problemas para o marido, e ele tem que ajudar na solução, não tenha dúvida, mas o momento da chegada ao lar deve ser um momento aprazível. Para que quando você pensar em ir para casa, você pensar assim: que bom, vou encontrar a pessoa que eu amo. E não pensar assim: o que me aguarda em casa? Do que ela vai reclamar hoje? Né? Do que ele vai reclamar hoje? Entendeu? Então, esse momento da chegada ao lar, ele deve ser um momento sagrado. Para uma boa comunicação, tomem cuidado com o volume da voz. Boa parte de nós temos muita facilidade em alterar a voz, principalmente quando estamos discordando. Então vejam, eu acho que as coisas deveriam ser assim. Não, mas eu acho que deveria ser assim. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é assim. Mas eu acho que é assim. E começam a falar mais alto, e aí as crianças ficam ali tampando os ouvidos, né? Ai, vai quebrar o pau daqui a pouco. E nós podemos ter toda a razão naquilo que falamos, mas se nós alteramos a voz, nós criamos uma ferida, que ela pode se curar, mas às vezes a cicatriz demora a sumir. E nós não queremos que essas cicatrizes continuem existindo no relacionamento conjugal. Então, todos têm o direito de discordar. Você não tem que engolir tudo, todas as coisas quieto. Mas cuidado com o volume da voz, para você não atrapalhar a tua boa comunicação. Também tome cuidado com a sátira. Passa uma mulher idosa, não tem mais aquele corpo perfeito, né, de uma miss. Aí você olha para sua esposa e fala assim: olha você daqui a 20 anos. Não fala uma coisa dessa. Nunca fale uma coisa dessas. Não é? Nunca olha para o seu marido e fala: você está velho, hein? Olha. Entendeu? Cuidado. Cuidado com as sátiras. Porque às vezes para você pode ser muito engraçado, mas nem sempre é para o seu cônjuge. E alguns podem ficar incomodados com aquilo e as consequências vão vir em algum momento. Respeitem o momento do silêncio. Falar é importante, o casal precisa falar, o casal precisa se comunicar.
Mas tem momento que alguém quer ficar em silêncio. E esse momento do silêncio tem que ser respeitado. O momento que a pessoa quer ficar em silêncio, ele deve ser devidamente respeitado, porque senão vai explodir em algum momento. Aprenda a ser um bom ouvinte. E quando eu falo um bom ouvinte, veja bem, imagine que eu esteja lá no escritório, e eu passo algumas horinhas do dia no escritório lá em casa, não é? E daí Dídia suba, e ela chega no escritório e começa a conversar comigo. E ela está sentada de lá, e eu estou aqui, e entre eu e ela está o notebook. E eu estou falando com ela e olhando para o notebook. Como é que ela vai se sentir? Não está me ouvindo. Ou então, o cônjuge está falando com você, não é? E aí você pega aqui o celular, não é? E tem gente que só fica assim, não é? Então, seja um bom ouvinte. Dedique tempo de qualidade para o teu cônjuge. O cônjuge veio falar com você, olhe nos olhos, não é? Mas vejam, outro dia eu vi uma ilustração de que a mulher chegou e o marido estava lá lendo o jornal. Ele está lá lendo o jornal e ela disse, preciso falar com você. Ele levantou os olhos, pode falar. E baixou de novo. E ela esperou um pouquinho, não, peraí, você está me ouvindo? Aí ele pegou o jornal, fechou e fez assim, tô. Acha que vai bem uma comunicação desta? Não é? Então vejam, o cônjuge é importante. Vem falar coisas que são importantes. Um amigo meu contou um dia que ele era professor e ele passava o dia inteiro dando aulas. E a esposa em casa. Aí o dia inteiro ele falando, dando aulas. E a esposa sozinha em casa, e nem filhos eles tinham. Aí quando ele chegava em casa à noite, aí ela queria falar porque ela passou o dia inteiro sem ter ninguém para conversar com ela. E ele estava cansado de falar porque passou o dia inteiro falando. E agora? É preciso haver um acordo entre os dois. Mas tem que ser um bom ouvinte. O cônjuge veio falar com você, ouça, não fique interrompendo, não fique completando a história, completando as frases, porque isso inibe a pessoa de continuar falando. Agora olha aí, para uma boa comunicação, controle o tempo dedicado às mídias. Antigamente, quando nós não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje, era comum você ver uma família se assentar à mesa, jantar, e ali em volta da mesa, ou então no sofá, ficar batendo papo, conversando bastante. Hoje, às vezes até estão no mesmo espaço, mas estão de olho, ou é na televisão, ou é no computador, ou é no smartphone. E você tem que tomar cuidado com o tempo que você dedica para as mídias, para que estas não venham roubar o tempo da tua comunicação. Eu tive um ancião de igreja alguns anos atrás, e um dia ele contou para mim que ele era comportor, um bom comportor aquele irmão, e ele disse que um dia chegou em casa, e ele disse que a esposa chegou, depois dele ter tomado banho, jantado e tudo, quando ele está sentado lá na cama, diante da televisão, assistindo o jogo, que ele gostava de assistir o jogo, não é? E foi ele quem me contou. E ele disse que a esposa chegou, sentou do lado, e daí disse para ele assim, essa televisão está atrapalhando o nosso casamento. Aí eu disse, a televisão atrapalhando o nosso casamento? E aí ele disse que a esposa disse assim, você sai cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro, eu fico o dia sozinho com os nossos 4 filhos. E um parêntese aqui, não eram nada santos os filhos deles, tá? E ela disse, eu fico o dia inteiro com nossos 4 filhos. Quando você chega, eu sirvo a janta para você, aí você vem para o quarto, liga a televisão, e eu fico do teu lado até que eu durmo, enquanto você continua assistindo a televisão. Eu tenho muita coisa para falar com você, e você não tem tempo para me ouvir. Foi ele quem me contou isso. Ele disse, pastor, depois que minha esposa falou isso, eu comecei a pensar que eu não posso deixar a televisão ser mais importante do que minha esposa. E na hora que eu estou assistindo televisão e ela senta do lado, eu vou lá e desligo a televisão para poder conversar com ela. Sabem, amigos, o smartphone, principalmente, tem sido motivo
da desgraça de vários casamentos hoje. Porque começa a gastar muito tempo ali. E para piorar as coisas, o diabo fez com que alguns sintam atração por alguns tipos de conversas, de pessoas e de imagens que nunca deveriam tomar o seu tempo. E tem alguns que o celular tem senha e o cônjuge não pode pegar de jeito nenhum. Mas se pegar, o negócio fica feio. O celular está sempre com ele, né? Nunca deixa com ninguém. Eu soube que num país aí do Oriente, se a mulher mexer no celular do marido, ele pode criminalizá-la por isso. Mas é naqueles países machistas lá, onde a mulher não vale nada, quase nada. Não é? Agora vejam, por que eu vou ter no meu celular alguma coisa que minha esposa não possa ver? Por que eu vou ter uma senha que ela não possa saber? Tudo bem, por eu ser pastor, não significa que eu tenha que mostrar para ela todas as mensagens que alguém me manda, porque pode ter alguma coisa sigilosa. Mas apenas por isso. Agora não tem que ficar escondendo o celular. Independente do tipo de mensagem que você tem, daquilo que lhe atrai, cuidado com o tempo que é dedicado para as mídias, para que estas não roubem o tempo da comunicação entre você e o seu cônjuge. Para uma boa comunicação, é bom que você saiba também manifestar gratidão. Por exemplo, você saiu do culto hoje, foi para casa, e a esposa serviu aquele almoço gostoso, e você sentou, almoçou, estava gostoso, você falou para ela, muito obrigado pelo almoço gostoso. Esse espírito de gratidão, isso ajuda, não é? Ela tem prazer em fazer uma comida gostosa para o cônjuge, e a propósito, todo mundo pode gostar, mas se o marido não gostar da comida, para a mulher não teve graça nenhuma. Estou certo, esposas? Não é? Todo mundo pode gostar, se o marido não gostar, não teve graça. Não é? Ela gosta, mas assim, ela faz aquilo com dedicação, mas ela vai gostar de ouvir você dizer muito obrigado. Se você cortou a grama da frente da tua casa, você não fez mais do que obrigação. Estou falando para os homens, tá? Você cortou a grama, você não fez mais do que obrigação. Não foi para a mulher que Deus mandou fazer isso. Agora, se a mulher chega lá e olha, ela gostou do seu serviço, faz muito bem ela dizer obrigado porque você cortou a grama, ficou bonito. Ninguém está tão satisfeito consigo mesmo, ao ponto de desprezar um agradecimento e um elogio sincero. Isso faz bem para todas as pessoas, não é? Isso cultiva a boa comunicação. Aproveitem a hora da refeição para uma boa comunicação. Vejam, o mundo de hoje tem muitos desafios. A maioria dos casais, ambos trabalham fora e os horários nem sempre batem. Eu, por exemplo, é raro um dia que eu consigo tomar 2 refeições junto com Dídia. Às vezes tem dia que nenhuma. Mas, tanto quanto possível, o casal deve procurar se organizar para tomar as refeições juntos. E deve aproveitar esse momento para conversar de coisas boas. Não é hora de reclamações, não é hora de falar de coisa ruim, entendeu? É o momento de falar de coisas boas. Então vejam, você vai dedicar um tempo para a refeição. Se puder ser com a pessoa que você ama, puder ser com o seu cônjuge, então, sem dúvida, isso estará intensificando a tua comunicação. Tenham sempre entre vocês falarem só a verdade. A mentira não deve existir em lugar nenhum, mas dentro do casamento, ela é tremendamente desastrosa. Depois que um cônjuge perde a confiança no outro, é difícil restaurar. É ruim um cônjuge dizer assim, bom, está falando isso, mas quem garante que é verdade? Já mentiu tanto. Então tem que falar sempre a verdade. Mas fale a verdade com amor, porque às vezes ela dói. Então vejam, se ela colocou sal demais na comida, pode ser que ela não percebeu. Talvez você goste da comida com menos sal. Então, você deve falar com ela. Mas como é que você vai falar?
Não fale na hora, coma, depois que passou o almoço. E aí você diz, olha, para o almoço de amanhã, diminua um pouquinho o sal. Eu prefiro que a comida tenha menos sal, um pouquinho. Entendeu? Fale isso com amor. Agora não sente na mesa e fale, mulher, você não aprendeu a cozinhar ainda não. Nossa, que isso, quanto sal você colocou nessa comida, né? Entendeu? Você está falando a verdade. Mas isso não é com amor. Então, a verdade precisa ser dita, mesmo que ela doa, mas ela tem que ser dita com amor, com carinho, para não criar feridas no seu cônjuge. E o que quer que aconteça, mantenham sempre as linhas da comunicação abertas entre vocês. Para que, na hora que o seu celular tocar, e você olhar e ver que é o cônjuge, mesmo que você esteja fazendo algo muito importante, mas você olha e diz, se ela está me ligando, é porque é por algo importante. Eu vou atender. E se eu não puder, eu tenho que retornar em seguida. Entendeu? O cônjuge tem que saber que existe, que as linhas da comunicação estão sempre abertas para poder continuar havendo harmonia entre o casal. Será que é você? Eu quero falar com você sobre algumas frases que você deve evitar dizer para o seu cônjuge. E preste atenção que algumas dessas frases, provavelmente, você já ouviu várias pessoas dizerem. Mas são frases que são um tanto assim destrutivas. E você não deveria usá-la para o seu cônjuge. A primeira delas é, você nunca. Essa frase é muito fatalista. Então vou citar um exemplo dessa frase. O Cleiton chega em casa, e aí a Franciele olha para ele e fala assim, olha, saiu um concurso aqui, um concurso público para trabalhar no Tribunal de Contas do Estado, entendeu? E eu vou fazer esse concurso, vou passar e vou trabalhar lá. Ele olha para ela e fala, você nunca passa num concurso desse. Ai, para que dizer isso? Você coloca o cônjuge lá embaixo. Você pode até imaginar que o seu cônjuge não passa, mas não fale isso. Procure incentivar. Não procure desestimular o seu cônjuge. Olha outra frase. Não falei? O André chega em casa e a Camila fala assim, a geladeira estragou. Aí o André diz assim, eu vou consertar a geladeira. Ela olha, você consertar a geladeira? Mas você não é técnico disso, como é que você vai consertar? Aí o André fala assim, não, eu vou consertar, eu acho que eu vou pagar para outro consertar, se eu mesmo posso consertar, pode deixar que eu conserto. Aí ele vai lá, começa a mexer com a geladeira e daí a pouco ele faz estragar mais a geladeira ainda. E quando estragou, a Camila olha para ele e fala, não falei que não ia dar certo? Se ele estragou a geladeira, ele já sabe que quebrou a cara. Ele já está envergonhado, não precisa piorar a coisa. Então não diga a frase não falei, porque ela não vai ajudar. Olha aqui outra. Você sempre. O Hernandes chega em casa e fala para a Marinês assim, Marinês, olha, amanhã nós precisamos sair bem cedo, tá bom? Então, tudo pronto aí para a gente sair bem cedo. Aí tá. Quando chega a hora, a Marinês está lá ainda com remela no olho, não se arrumou ainda devidamente, não é? E tudo. E aí o Hernandes vai lá, entra no carro, começa a buzinar o carro e tal. E aí a Marinês vem e entra, ele olha para ela e fala, você sempre atrasada. Essa frase, você sempre, ela não ajuda. E veja bem, a Marinês não é sempre atrasada. Eu estou falando aqui por exemplo, tá? Nenhuma mulher é sempre atrasada. Às vezes, não é? Atrasa e tudo, não é? Mas não é sempre atrasada. Então veja, não use você sempre. E pode ser que a pessoa para quem você está dizendo essa frase, pode ser que essa pessoa reconheça que ela tem um ponto fraco e ela está lutando para vencer aquele ponto fraco. E quando você fala, você sempre, você está dizendo assim, eu não tenho esperança que você vai mudar, você não presta mesmo. Então, não diga essa frase para o teu cônjuge. Outra frase que você deve evitar, não quero discutir esse assunto. Você chegou ao cônjuge, puxa, não quero discutir esse assunto. Qual é o assunto que você não pode discutir com o seu cônjuge? Lembrem, pode até ser
que aquele não seja o momento de discutir. E pode ser que você diga, olha, por favor, agora não. A gente conversa depois, mas agora não estou com cabeça para isso e tal. O momento certo. Lembra que eu mencionei que na hora da refeição você fala de assuntos agradáveis. Não fica falando de assuntos desagradáveis na hora da refeição. Mas você dizer, não quero discutir esse assunto. Lembrem, empurrar um problema com a barriga nunca resolve o problema. Você vai adiar para ele explodir lá na frente de maneira pior. Então, tem um assunto para tratar, não fuja do assunto. Olha ali outro. Quando é que você vai aprender? Deixa eu dizer para vocês que eu ouvi muito essa frase quando eu era criança. Eu já falei para vocês que meu pai sempre foi a pessoa que eu mais respeitei no mundo. Dia 25 de janeiro, ele nos deixou. Sinto muito a falta dele. E meu pai realmente é a pessoa que eu mais respeitei no mundo até hoje. Mas é claro que ele não era perfeito. E tinha uma coisa que meu pai detestava: futebol. E enquanto meu pai detestava futebol, eu não podia ver uma bola que eu estava correndo atrás. E por muito tempo, para meu pai, jogar futebol era pecado. E quando eu conseguia, sem ele ver, não é, sair jogar um futebol, eu nunca fui bom de bola. Algumas vezes eu me machucava. E aí chegava em casa machucado. E quando ele descobria que eu estava machucado, porque eu machuquei jogando bola, aí ele dizia essa frase: quando é que você vai aprender que jogar bola não presta? Só que cada vez que eu via isso, nunca eu pensava em deixar de jogar futebol. Essa frase nunca me ajudou. Eu fui parar de jogar futebol tempos depois de ter saído de casa, quando eu estava no colégio já. Foi que eu parei porque eu descobri que, embora a senhora White diga que na bola não existe mal nenhum se ela for usada por uma simples diversão, eu não jogava por uma simples diversão. Eu tenho cicatriz na canela por causa de futebol, e se pisasse no meu pé eu queria pisar na cabeça. Então esse era o meu problema. Brigava no campo e tudo. Então eu descobri que eu tinha que parar de jogar futebol, né? Depois de tempo eu descobri que eu tinha que parar, porque do jeito que eu jogava era pecado, eu não tenho dúvida disso. O problema não estava na bola, o problema estava em mim. Eu tinha que parar de jogar. Uns 2 anos para cá eu voltei a jogar de novo, mas assim, agora acho que já amadureci um pouquinho e não jogo com qualquer pessoa não, né? Criar aí um futebol aí de... quando eu digo que não jogo com qualquer pessoa, quero dizer o seguinte: criar um futebol aí dos maiores de 50 anos, pastores maiores de 50 anos. Aí tá. Mas quando entra, aí tem uma meninada indo lá agora, de 20, 30 anos, essas criançadas aí assim, é um problema sério, né? Mas que correm que não é brincadeira, a gente não dá conta de acompanhá-los, não é? Mas vejam, isso, então assim, eu voltei a jogar e tal, segunda-feira, brinco lá com os pastores, mas eu acho que hoje para mim é só uma diversão. Mas antes não era. Agora, essa frase que eu ouvia, ela não me ajudava. Então quando você olha para o cônjuge e diz assim: quando é que você vai aprender que isso está errado? É como se você dissesse: eu sou autoridade sobre você. E você não é autoridade sobre o seu cônjuge. Embora a Bíblia coloque a autoridade do marido em casa, mas você nunca deve tratar como eu sou a autoridade. A autoridade se conquista. Deus a deu a você, você não precisa tratar dessa forma, não é? Olha lá outra frase: quantas vezes tenho que dizer a você? O cônjuge cometeu um errinho, fez algo que você não gostava. Quantas vezes tem que dizer a você que eu não gosto da roupa naquele lugar? Quantas vezes tem que dizer a você que não pode ser assim? E tudo. Então, essas frases não ajudam. Não diga essas frases para o teu cônjuge. Deixa eu prosseguir aqui. Gabriel, me ajuda aí, parece que não está passando aqui. Olha lá. Agora, frases que você deve cultivar. Aquelas lá, esqueça. Agora, algumas que você deve cultivar. Se você quiser decorar alguma delas para falar hoje, quando chegar em casa, poderá ajudar bastante, tá bom? Você é fantástica. Olha, quando você diz para o seu cônjuge isso, amigo, você coloca a autoestima lá em cima. Entendeu? Então, fale frases dessa forma que ajuda a levantar. Preciso de você. Preciso de você. Mostre o valor que o cônjuge tem para você. Esta é uma frase que você deve dizer. Olha lá outra frase importante.
Ajude-me, por favor. Vejam, quando você pede ajuda, você está reconhecendo dependência daquela pessoa, naquele sentido, mas você está pedindo por favor. Não é dizer assim, vem me ajudar aqui, mulher, estou cansado aqui um tempo, você não vê que eu estou precisando de ajuda? Não é assim que a gente fala. Ajude-me, por favor. Outra frase a cultivar. Cometi um erro. E essa é uma das frases mais difíceis de dizer. É muito mais fácil dizer, a culpa é tua. Está assim por tua causa. Você é culpada. Se você não tivesse feito isso, não estaria acontecendo isso. É por culpa tua. Agora, quando você diz, cometi um erro, aí você quebra uma porção de barreiras. O cônjuge provavelmente já percebeu o teu erro e talvez esteja querendo que você o reconheça. Então, quando você olha e diz, eu cometi um erro, você não pense que você está se diminuindo. É aí que o teu valor é mais exaltado diante do teu cônjuge. Quando você reconhece que você não é infalível. Sabe que tem gente que tem muita dificuldade com isso, né? Num dos colégios que eu estudei, houve um período que me colocaram para trabalhar na tesouraria. O tesoureiro, na verdade, depois eu fui descobrir que ele não queria que eu fosse pastor. Ele gostava muito de mim e ele me levou para trabalhar na tesouraria. Ele queria que eu desistisse de fazer teologia para trabalhar com ele na tesouraria. Mas não demorou muito tempo, ele descobriu que eu não tinha jeito para isso, ele me mandou trabalhar na construção. Né? Eu fui lá trabalhar, não que eu tenha jeito para construção, mas para carregar a lata de concreto eu ainda aguentava. Né? Então por isso me mandou para lá. Né? E na sala daquele chefe, tinha uma plaquetinha, e ela dizia algumas coisas como assim, o chefe nunca erra. O chefe não erra, comete equívocos. E uma porção de coisas assim, como dizendo, em outras palavras, toma cuidado com a maneira que você vai falar com o chefe. Eu vi uma vez naquele programa do SBT, o programa do Chaves, e um dia o professor Girafales estava falando alguma coisa, e daí ele falou assim, eu nunca cometi um erro, a não ser uma única vez, quando eu pensei que estava enganado. Nunca errei, a não ser um dia que eu pensei que estava errado. Tem gente que pensa que é assim, né, que é infalível. Mas infalível é só Deus. Todos nós somos falíveis. Outra frase boa de você dizer, sinto muito. Sabe que, como nenhum de nós é perfeito, existem momentos que a gente tem que falar de coisas desagradáveis. Mas quando nós tivermos que falar de coisas desagradáveis, nós temos que demonstrar tristeza ao ter que falar delas. Principalmente ao falar isso com o cônjuge. E vejam, tem um texto do livro Desejado das Nações, que Ellen White diz que nosso Senhor Jesus Cristo nunca ocultou nada da verdade, mas sempre a proferiu com amor. E ela diz que quando ele emitia suas esmagadoras repreensões, ele tinha lágrimas na voz. Quando Jesus sabia que as suas palavras iriam doer em alguém, ele se entristecia por isso. Nós devemos aprender isso com nosso Senhor Jesus. Eu li algum tempo atrás num livro de uma igreja que tinha a autoridade de escolher o seu pastor. Então o pastor foi embora e eles anunciavam que estavam precisando de um novo pastor. E aí os interessados se candidatavam e tal, e então iam lá, pregavam na igreja, eles ficavam observando, e depois a comissão se reunia e analisava se iriam chamar aquele pastor ou não. Então foi um e pregou, e aí quando a comissão se reuniu, havia naquela comissão um ancião muito experiente, respeitado por todos, e ele disse assim, eu não gostei do sermão dele, na minha opinião não deveríamos contratá-lo. E então dispensaram aquele. Na semana seguinte veio um outro pregador, e aquele pastor pregou, e quando a comissão se reuniu de novo, então aquele velho ancião disse, eu gostei desse, acho que esse devemos contratar. E alguém disse, mas espera aí, irmão, ele pregou exatamente o mesmo assunto que o outro pregou semana passada, o senhor não quis o outro e agora quis esse? E ele disse assim, ele pregou o mesmo assunto, mas tinha uma diferença. O que pregou semana passada, quando ele falou da destruição dos ímpios,
ele falou com um ar de satisfação, porque os ímpios seriam destruídos. Esse de agora, quando falou da destruição dos ímpios, ele pregou com tristeza, porque os ímpios não conseguirão ser salvos. É esse tipo de pastor que nós precisamos, que tem amor pelas ovelhas e se entristeça quando alguém vai para a perdição. Isso é uma lição para nós. Nós nunca devemos ter alegria no sofrimento de ninguém. Olha lá uma frase importante: preciso do seu conselho. Gente, você ouviu o teu cônjuge dizer, eu preciso do seu conselho. Aí você olha e diz, realmente eu tenho valor para o meu cônjuge. Está pedindo o meu conselho. Sabe que a gente pode receber os elogios, o reconhecimento de todas as pessoas lá fora. Mas se a gente não tiver do cônjuge, o de fora não vale nada. Agora você pode passar o dia no seu trabalho sofrendo e as pessoas te humilhando e tanta coisa. Mas se você chega e você é amado e respeitado no seu lar, aí você consegue esquecer todos os problemas que lá ficaram. Porque o cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida. Saber que o cônjuge valoriza o seu conselho é algo especial. Uma palavrinha muito simples. Obrigado. Muito agradecido. Já falei sobre manifestar gratidão. Tem coisas que o marido faz em casa que ele não está fazendo mais do que obrigação. Mas não custa você falar muito obrigado para ele. Tem coisa que a mulher faz que é obrigação dela, mas não trate com obrigação. Fale muito obrigado. Isso cultiva a boa comunicação. Para a gente concluir, olha uma frase bonita. Gosto muito de você. E você deve dizer essa frase sempre. Olha outra. Você é meu amor. Repita essa frase mais vezes. Eu li algum tempo atrás num livro que um casal estava casado fazia algum tempo. E o marido não falava muito essas coisas com a mulher. E um dia a mulher se arrumou, toda bonita, né? Desfilou diante dele e tudo. E o camarada não falava nada, né? E tal, e daí a pouco ela olhou e falou assim, você me ama? E ele disse para ela assim, olha aqui, no dia que nós nos casamos, o pastor perguntou se eu te amava. E lá no altar eu disse que sim. E eu sou homem de palavra. Eu disse uma vez, não preciso repetir mais. Não precisa ser homem de palavra desse jeito. Não é? Isso você deve poder, você deve repetir mais vezes. Faz bem repetir, não é? Que aquela pessoa é amada por você. Isso é algo realmente muito especial. Dito isso, feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Que o teu namoro continue. Como a Hernani mencionou, a Marinês mencionou no início, não é? Você está casado, continue namorando. Não pare de namorar. Entendeu? É preciso continuar namorando. Não só Dia dos Namorados. Mas Dia dos Namorados é especial, não é? Então, valorize esse dia. Aproveite essa data para valorizar a pessoa que você ama. Que Deus continue abençoando a todos vocês, a todos nós que aqui estamos. Amém. Obrigado, Hernani, Marinês.